Pessoal, boa tarde a todos. Hoje, 16 de agosto de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3, no curso técnico integrado em Administração. Nós hoje daremos, então, propriamente aí um passo a mais, né, dando um início oficialmente, né, dos conteúdos do componente curricular de Filosofia 3. Como eu havia comentado semana passada para vocês, né, a gente não pôde ter a aula, né, nesse horário, na semana passada, porque nós tínhamos conselho de classe do curso em agropecuária, né? Eu trabalho nesse curso também, e o conselho de classe foi exatamente nessa hora, tá? Eu já peço a compreensão de vocês aí, né, que acredito que isso em outras ocasiões também poderia acontecer também, né? Se tivéssemos conselho de classe, nós não teríamos aula naquele mesmo momento, tá? Mas eu deixei as leituras para vocês, já deixei um questionário, já vi que muitos responderam, tá? Eu vou estender um pouquinho mais esse prazo, né, em virtude, né, dessa semana em que não necessariamente nós tivemos aula, e... Enfim, vamos, então, começar, né, pessoal? Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de destacar agora nesse início. Estão se localizando? De início agora, não? Muito bem. Eu vou fazer, então, uma aula hoje um pouco mais breve, tá? Até para a gente poder também, vocês terem um pouco mais de tempo para responder aí as tarefas, né, as atividades dessa semana. Já tem um questionário para essa semana, mas eu ainda não vou colocar ele à disposição de vocês responderem, porque tem algumas questões ainda, né, que eu não tratei delas em aula ainda, né, então não gostaria que vocês fizessem ele antes de terem assistido a uma outra aula ainda que eu vou tratar mais adiante, tá? Bom, então, como eu falei no primeiro encontro, né, pessoal, o que a gente vai tratar nesse bloco, no componente de Filosofia 3, é o que nós conhecemos por Filosofia Moderna, tá? Eu fiz uma apresentação aqui para guiar a minha aula de hoje, eu vou projetar para vocês e a gente começa tratando disso. Conseguem ver a minha tela? Sim. Ótimo. Bom, então, a filosofia, historicamente, ela tem uma divisão em períodos, tá? Essa divisão, ela foi feita, obviamente, né, há pouco tempo, né, considerando a história da filosofia, né, que ela tem uma história de 2.500 anos, 2.600, talvez um pouco mais, mas essa divisão em períodos históricos, ela é uma divisão propriamente moderna, né? Então, essa ideia de separar as coisas, dividir, né, os conhecimentos em épocas, em componentes curriculares, como vocês têm na escola, elas são mudanças impostas pela modernidade. E essa ideia de filosofia moderna, então, eu destacaria que os dois principais conceitos é o que dão título, são esses dois conceitos que dão título à aula de hoje, né, que é o tema da racionalidade e, propriamente, a ideia do moderno, né, essa ideia do que significa modernidade, tá? Para guiar a nossa discussão, eu elaborei duas perguntas, né? A primeira delas é: quais são os principais aspectos que caracterizam a sociedade moderna, né? Então, há muitas coisas que cabem dentro, né, dessa ideia, desse período, né, chamado de sociedade moderna ou filosofia moderna, tá? Mas aqui a gente vai fazer um recorte, nós vamos tratar de apenas alguns, né? Que eu e mais, né, enfim, toda a tradição e toda a história da filosofia definem como talvez sendo os principais aspectos, né, que caracterizam principalmente a sociedade moderna nascente, no seu começo, quando ela começou, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: que transformações são importantes termos compreensão para saber o que é a modernidade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que aconteceram nesse período, tá? Que caracterizam propriamente, então, o que significa essa ideia de modernidade, o que é propriamente a sociedade moderna, tá? Bom, primeiro conceito, né? Por que modernidade? Quem que criou esse tema da modernidade? Quem foi o responsável? Quando que começou a se usar esse termo modernidade, né?
e qual o seu sentido propriamente filosófico, né? Porque a gente pode usar, muitas vezes, nós usamos, né, a palavra modernidade, moderno, para muitas coisas, né? Para um computador moderno, um celular moderno, uma TV moderna, né? Mas a gente não entende muito bem por quê, ou talvez a gente até entende por que chamamos algo de moderno, algo de mais novo, né? Mas a gente não sabe exatamente, assim, caracterizar o que significaria algo propriamente moderno, né? O primeiro historiador, o primeiro filósofo, né, o primeiro pensador que usou esse termo modernidade, como eu falei para vocês, é algo relativamente recente na história da filosofia, né? É um filósofo alemão chamado Hegel, né? Ele tem um nome bem mais extenso, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tá? É um filósofo aí que viveu no século XIX, final do século XVIII, até metade do século XIX, né? E ele dava aula nessa universidade, Heidelberg, né? E ele foi o primeiro a usar o termo modernidade para se referir a esse período, né, da filosofia. E ele dizia que nesse período, portanto, qual período, professor? O período que data mais ou menos dos séculos, final do século XVI, século XVII, século XVIII, até mais ou menos metade do século XIX, né? O período que o Hegel viveu, inclusive, né? Ele chama esse período de moderno, porque ele é um período que faz uma filosofia que fala de um novo tempo. Tá? Esses anos, esses séculos, né, que nós chamamos de modernidade, eles foram séculos que mudaram profundamente a história do Ocidente. Né? E o Hegel, ele chega a essa conclusão, né, de que esse período aí, esses 300, 400 anos, podemos colocar quase, ele chama esse período de ele é o primeiro filósofo que faz uma filosofia da história, né? Ele chega a essa conclusão porque ele faz uma análise da história, né? Ele faz uma filosofia da história. E a constatação que ele percebe é que é mais ou menos assim. Por favor, me interrompam se vocês não estiverem entendendo, pessoal. É mais ou menos assim, ó. É como se fosse um ciclo, né? O tempo fosse cíclico, né? E de tempos em tempos, transformações acontecem e essas transformações, elas criam as condições para que haja algo totalmente diferente em comparação com o que estava antes, tá? Eu vou usar uma expressão filosófica aqui, mas acredito que vocês podem entender com facilidade. Ele chama isso de dialética. Esse não é um termo que foi o Hegel que criou, né? Mas o termo dialética ele já está lá nos antigos, né? No Aristóteles, enfim. A ideia de que existe sempre um contraponto, né? A palavra dialética ela tem a mesma raiz da palavra diálogo. Um diálogo é quando existem dois logos, né? Por isso, logo quer dizer razão, e dia quer dizer diferente. Quando duas racionalidades, quando duas capacidades de pensar, quando dois seres humanos, eles pensam de forma diferente, né? E aí eles fazem um diálogo, né? É esse mesmo radical da palavra diálogo, que é o radical da palavra dialética. O que quer dizer é que, de tempos em tempos, acontecem coisas que mudam completamente e dão vazão a um novo tempo, tá? Então, o Hegel vai dizer que o mundo moderno ele está muito diferente do que existia antes dele, né? Ele é um novo tempo. A partir dos séculos XVI, XVII, começam a acontecer coisas, né, entre os homens, né, que fazem o mundo entrar, né, melhor dizendo, entrar num novo tempo. Tá? Então, a modernidade é uma filosofia, é um novo tempo. Tá? É algo novo que surge, é algo que aparece, que é como se fosse assim, pense na minha metáfora aqui agora, né? Imaginem que o outono. Imaginem que a humanidade tinha passado por um período de outono, né? E aí, de repente, no outono, é assim, né? Em todo lugar do mundo, né? As árvores perdem suas folhas, o clima fica, né, diferente, os dias são mais curtos, mas logo depois do outono vem a primavera, né? Que é uma estação muito diferente do outono, que as árvores ganham folhas novas,
os botões das plantas, eles se abrem e formam flores, né? Principalmente, né, das plantas que são flores, né? Então, quer dizer que é um novo tempo que está surgindo, né? Então, o Hegel, quando olha para a história da filosofia, né, e ele pensa assim, olha, a partir dos séculos XVI, XVII, começam a acontecer coisas no mundo moderno, no mundo, que tornam esse mundo muito diferente ao tempo que existia antes dele, né? Então, e é nesse contexto, você sabe que a expressão Idade Média, né, ou Idade das Trevas, né, ela surge exatamente dentro desse período aqui, né? Porque aí e o século XVIII, que é o auge da Idade Moderna, né, eles chamam de o século das luzes, né? Então, quer dizer o seguinte, né, que houve um tempo passado que foi a escuridão, como se fosse as trevas, a noite, né? E agora há um novo tempo, que é a modernidade, que ele é iluminado, que ele tem luzes, tá? Então, esse é um sentido, essa primeira ideia de modernidade, como que ela surgiu, por que ela surgiu, né? Por que os filósofos passaram a chamar esse período de modernidade, tá? Bom, essa discussão, pessoal, ela parece ser simples, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Há filósofos hoje, século XXI, agora, ano 2021, há filósofos hoje que dizem que a modernidade ela não efetivamente aconteceu. Há outro grupo de filósofos que diz que a modernidade já acabou. Terminou lá na metade do século XIX, nós estamos agora vivendo a pós-modernidade. Né? E há filósofos ainda que dizem que a modernidade ainda não acabou. Né? Que ela como se ela fosse também passado por um período em que as transformações que aconteceram na história do homem, né, de certa forma deram uma murchada, né, nos ideais da modernidade, mas que eles ainda podem fazer surgir algo novo, né? Que a modernidade ainda não aconteceu plenamente, tá? Então, mas essa é uma discussão que a gente não vai entrar agora nela, né? Daria muita conversa. Mas esse é um primeiro sentido, né? Bom, uma outra forma da gente pensar no termo da modernidade é a gente pegar o próprio significado da palavra, né? A etimologia da palavra. A palavra modernidade vem do advérbio latino modo, que é igual a aquilo que está acontecendo nesse instante, nesse momento, tá? O que está acontecendo nesse momento opõe-se ao que estava anterior a ele, né? Então, a palavra modernidade, quando surge assim, para caracterizar um período da história da filosofia, é porque ela está se referindo a um determinado momento, né? Então, eu já ouvi muito isso hoje, né? Ainda hoje, pessoas dizendo assim, agora nós vivemos um mundo muito moderno, as coisas estão muito modernas, né? Está se referindo ao instante, ao modo atual das coisas, né? O que está acontecendo nesse momento, né? E, por fim, a ideia mais importante que nós temos que ter em mente aqui para falar de modernidade, nesse primeiro momento, são essas duas expressões aqui, né? A ideia de modernidade, a gente pode dizer que ela é a ideia do progresso como algo mais avançado, né? Então, quando a gente fala em algo moderno, nós estaríamos falando de algo que é melhor, algo mais, assim, mais bem elaborado, com mais profundidade, tá? E o segundo sentido da ideia de modernidade, e esse aqui nos interessa muito, tá? É a ideia de que a modernidade ela foi o período da história da filosofia em que houve uma grande valorização do indivíduo como o lugar da verdade. Ou seja, a minha capacidade racional, o meu modo de pensar, as minhas dúvidas, as minhas crenças, os conhecimentos que eu posso construir, a minha maneira de me relacionar com os objetos do mundo, ela é o lugar da verdade, tá? Então a gente pode dizer que isso é uma das grandes marcas do mundo moderno. E depois vocês vão ver por que essa é uma das marcas do mundo moderno. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu voltar lá. Chamada. Evelyn. Oi, Evelyn. Boa tarde. Nós já começamos, tá? Bom, então como eu falava, né? Essas duas ideias são duas ideias muito importantes para a gente pensar a modernidade. Né? Primeiro, a ideia de que algo moderno é sempre algo mais avançado, né? Mas também
a modernidade, no sentido bem filosófico, é um período da história da filosofia em que há uma grande valorização dos indivíduos como sendo aqueles que é neles que reside a verdade, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, nós vamos falar da modernidade em alguns dos seus aspectos, tá? Eu vou dizer para vocês que se vocês fizeram uma leitura atenta, né, daquele texto que eu deixei ainda na primeira semana, são 4 os principais aspectos que caracterizam o mundo moderno. O primeiro deles é a ideia de que os homens, os filósofos, os pensadores do mundo moderno, eles vão fundamentar muito das suas concepções filosóficas com base no ideal do humanismo renascentista, né? Então, o Renascimento, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Renascimento, né? É um período da história do Ocidente, né? Da trajetória dos homens, né? Que ele se opôs radicalmente, né, àquela visão medieval, né? Os medievais se opôs, não. Deixa eu estabelecer bem essa diferença. Os renascentistas, eles vão dizer que os seres humanos, eles não são somente seres miseráveis, né? Essa ideia do miseria omnis, né? De que os homens são totalmente dependentes de uma força sobrenatural que os guie, que essa vida aqui na Terra não é a melhor vida, mas sim a vida futura será a melhor vida, né? Os humanistas do Renascimento, eles vão defender que nós, seres humanos, somos seres de muita dignidade, né? O tema da dignidade humana é um tema extremamente contemporâneo, né? E é um tema que nasceu muito ainda lá no Renascimento, né? A partir do século XIV, século XV, né? A ideia de que os seres humanos, eles têm de se reconhecer como seres com dignidade, né? Uma segunda ideia, né, é toda a descoberta do novo mundo, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando se descobre o novo mundo, né, pessoal? Vocês sabem que as navegações que aconteceram a partir do final do século XV, início do século XVI, elas descobriram um novo mundo, né? E se deram conta, não foi só uma descoberta do novo mundo, né? Mas esses navegadores, eles descobriram o seguinte, né? Que aquela ciência, o tipo de conhecimento que existia naquela época, já não servia mais, né? Isso foi um impacto muito grande também que aconteceu, né? As navegações, elas demonstraram empiricamente, a partir de experiências vividas pelos navegadores, né, de que aqueles mapas que durante anos, milhares de anos, séculos, né, milênios, as pessoas acreditavam, eles não faziam muito sentido, né? Eles puderam demonstrar empiricamente, né, que aqueles mapas, né, que definiam, que acreditavam que era assim, mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer uma... só para explicar rapidamente isso para vocês, né? Também use uma metáfora assim, ó. Estão me ouvindo, pessoal? Conseguem me ouvir? Estão aí ainda? Ou já largaram de mão da aula? Estamos aqui, senhor, estamos aqui. Ótimo, beleza. Imagine o seguinte, ó, pessoal. Imagine uma bacia. Uma bacia, pode ser de plástico, de alumínio, de inox, enfim. Imagine uma bacia, assim. Uma bacia grande, relativamente grande. Imagine ela com água, tá? E aí vocês imaginem um prato fundo. Esses pratos, né? Prato de sopa, de fazer comida, enfim. E vocês imaginem, soltem esse prato dentro dessa bacia com água, tá? Era essa mais ou menos a percepção dos astrônomos, né? Eles imaginavam que o planeta Terra era algo mais ou menos assim, né? Era como se fosse uma grande ilha, né? Flutuando no oceano que lá ia ter as suas beiradas, né? Você já deu uma entrevista, um meme que tem, né? Acontece alguma coisa que deixa você muito indignado ou muito chateado ou impactado, né? Eu já vi algo mais ou menos assim, eu não vou saber dizer corretamente, né? Mas era algo mais ou menos assim, né? Bah, isso aqui me deixou, isso aqui é de cair da borda da Terra plana. Né? Os terraplanistas acreditam, tem gente ainda até hoje, né, pessoal? Eu fico admirado com isso, né? Tem gente até hoje que acredita, né, que a Terra ela é plana, né? Mas enfim, essa é uma visão que, assim, há 500 anos atrás, um pouco mais, né? Os navegadores já descartaram completamente essa hipótese, né? A Terra ela tem um sistema que faz com que ela seja redonda, ela tem
ela tem assim, leis físicas, né, que demonstram que ela não tem aquele formato, né, plano, né? E isso gerou uma polêmica muito grande, né? Porque daí, assim, vocês imaginem, né, pessoal? Todos os cientistas, todos os cartografistas, né, todos os geógrafos, eles tiveram que rasgar os seus manuais, né, e pensar numa nova ciência. Outro fato bem importante, né, a reforma protestante, né? Por que a reforma é tão importante, né? Porque foi o primeiro momento que houve uma contestação da igreja, né? E essa contestação da igreja católica, né, tinha como contraponto entre os reformistas, né, a valorização da consciência individual, né? Então, por que traduzir a Bíblia, né, do latim para o alemão? Porque as pessoas eram capazes de poder fazer a leitura por conta própria, né? Então, isso é uma valorização da consciência individual. Né? E por último, né, a ideia de que todas as transformações que a ciência passou, né? Existe um nome para isso também, né, de revolução científica, né? Que é quando a ciência ela deixa de ter uma postura passiva, né, de só contemplação dos objetos da natureza, né, mas quando os cientistas da época eles passam a desenvolver novas ferramentas, novas tecnologias, criar coisas novas, né? Então isso tudo é o que se chama de ciência ativa, né? As invenções, o período das grandes invenções, né, das grandes transformações, desde, por exemplo, assim, pessoal, a lupa, o telescópio, o microscópio, eles foram todos instrumentos criados nesse contexto aqui, né? Por quê? Porque aí você vai, com esses instrumentos, você tem condições de compreender o mundo de modo mecânico, compreender a mecânica do mundo, como é que ele funciona, né? Não só o planeta Terra, mas a noção de que esse é só mais um planeta dentro de uma série de outros planetas, né? Então vejam, pessoal, eu vou desdobrar esses aspectos aqui um pouquinho mais, né? Mas todos eles remetem àquela ideia que eu falava no início, né? A ideia de que o mundo moderno é algo que surgiu em oposição ao que estava antes dele, né? Então toda a modernidade, ela foi o quê? No primeiro momento, é um grande questionamento ao status quo de todos os saberes produzidos até então, né? Mas também a necessidade de criar algo novo, né? Então, por isso que o Hegel, lá no século XIX, vai dizer assim, olha, a partir do século XVI, XVII, nós vamos ter um novo tempo. Ou seja, esse novo tempo ele tem novas características. Né? É muito diferente do que existia antes. Bom, o que existia antes, pessoal? Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês primeiro. Estão me ouvindo, pessoal? Conseguem acompanhar? Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo por enquanto. Alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Se não, eu queria falar rapidamente aqui desse filósofo. Então, vocês estão vendo aí, deve estar aparecendo no computador, no celular de vocês, né? O Marcílio Ficino. Né? Esse é um filósofo do século XV, né? Viveu praticamente todo o século XV, principalmente a segunda metade, né? O período da sua maturidade, dos anos 1450 até o final do século XV. E o Ficino, pessoal, tem algumas coisas muito interessantes da gente pensar sobre ele, né? Ele é considerado o fundador do humanismo renascentista, o fundador do humanismo filosófico. Tá? E o Marcílio Ficino, pessoal, ele teve, assim, teve um apoio. A gente tem que pensar também nesse contexto aí, algo que impulsionou a cultura ocidental, né, e todas as artes, a ciência, a filosofia dessa época. Tá? Que é o seguinte, essa família, a família Médici, eles viviam na cidade de Florença. Florença era, fazendo um paralelo com hoje, né, pessoal? Era assim, tipo Nova York de hoje, Xangai de hoje, né? Esses grandes centros econômicos do mundo são os lugares onde que as grandes novidades elas começam a partir dali, né? Então Florença era uma cidade, na época não era Itália, né? Era uma cidade-estado. Florença era uma cidade-estado, era uma cidade assim relativamente pequena, um lugar pequeno, mais ao centro, né, da Itália, do que hoje é a Itália, né? E nesse lugar existia essa família, a família Médici, que era a família mais rica, né? Era tipo o Jeff Bezos de hoje, né? A família Médici, né? O Bezos é o dono da Amazon, né? O cara que ele foi para o espaço agora criou lá o seu
a sua nave espacial lá, né? E foi para o espaço. Deveria ir ficar para lá um tempo, né? Mas enfim, voltou. E o Médici, olha, vejam assim, ó, essa ideia de que nós estamos evoluindo, que nós estamos progredindo, né? Que coisa mais esdrúxula isso, né? É muito, muito estranho. Claro que muitas coisas melhoraram, né, pessoal? Nossa vida ficou muito melhor. Hoje tem vacina, as pessoas conseguem fazer tratamentos de saúde, nós temos internet, né? Mas algumas coisas, assim, elas também, elas ficaram, assim, meio absurdas, né? Uma delas é esse caso aqui, né? A família Médici, o Cosme de Médici, ele pegou uma parte da sua grana, todo o seu dinheiro, e ele mandou fazer o seguinte: ele tinha uma mansão lá na cidade de Florença, uma casa assim, enorme. Essa casa acomodava até 800 pessoas dentro da casa. Vocês imaginem, pessoal, uma casa, podiam viver dentro dessa casa 800 pessoas, né? O que ele fez? Ele pegou essa casa e ele deu para o Fitino, né? Fitino era um jovem italiano, um jovem florentino, né? Muito talentoso, muito estudioso. Com 19 anos, ele já sabia ler grego perfeitamente. E o Cosme de Médici, que era o dono dessa casa, e o cara rico lá, disse: olha, Fitino, vou fazer o seguinte, ó, nós vamos transformar essa casa aqui numa academia, numa universidade, uma coisa parecida com uma universidade, né? E ele deu todo o dinheiro e a estrutura necessária para o Fitino levar adiante esse projeto, né? O que o Fitino fez? Ele reuniu os principais intelectuais da época, né? Todos que pudessem caber dentro dessa casa, né? E levou para lá. E ficou durante tempo. As pessoas vinham lá e se hospedavam na casa e ficavam ali. E ele ficava aprendendo com essas pessoas, né? É dali, pessoal, essa é a semente do mundo moderno, né? E vocês já... Acho que alguém pediu para entrar, vamos ver. Kaline, sim. Oi, Kaline, boa tarde. Nós já começamos, tá? Então, o que o Fitino fez? Ele reuniu todos os intelectuais do mundo ocidental, do mundo oriental conhecido, né? De todas as regiões, da região das Arábias, da região do norte da África, da Europa, de todos os lugares conhecidos da época, onde tinha cultura. O Fitino foi atrás dessas pessoas e trouxe elas para essa casa. Ele e o Cosme de Médici, né? Bancaram essas pessoas, né? Fizeram um grande evento nessa casa, né? E aí, entre esses intelectuais que chegaram até ali, muitos deles conheciam as obras de Platão, as obras de Aristóteles, né? Vocês devem ter visto isso já, né? O Renascimento é um período em que é a coisa que todo mundo já deve saber nessa idade de vocês, né? O Renascimento foi um período da história em que houve o renascimento da cultura grega e romana da antiguidade, né? Principalmente da filosofia, das artes, né? Da literatura, né? Então é um movimento assim que impulsionou o resgate à cultura do passado. E o primeiro que começou isso foi o Fitino, né? E as primeiras obras que ele traduziu, né, foram as obras do Platão, todos os diálogos do Platão, 37 diálogos do Platão, né? E as obras do Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto era assim, deixa eu dizer para vocês assim, era o maior intelectual do mundo oriental, né? Das pessoas do Egito, dos chamados povos caldeus, né? Os povos do norte da África, dessa região da Pérsia, né? Dos antepassados desses povos, né? O Hermes Trismegisto era o intelectual desse povo aí. E aí, só para dar um exemplo para vocês, né? De por que eu estou falando disso, o Hermes Trismegisto, ele escreveu um livro chamado Corpus Hermético. E nesse livro, ele, entre muitas outras coisas que ele dizia o seguinte: olha, quando os homens descobrirem o funcionamento, o mecanismo, a técnica que está por trás do voo dos insetos, os seres humanos vão poder criar instrumentos que possam fazer com que ele voe. Ainda ontem, no Fantástico, eu estava vendo uma reportagem, né? Um camarada nos Estados Unidos que ele desenvolveu lá um equipamento, né? Que permitia ele fazer pequenos voos, né? O cara que subia na máquina lá, tinha um controle e tal. Parecia assim, tipo um dronezinho, né? E um instrumento relativamente pequeno e que ele podia voar, né? Tinha uma autonomia lá de, se não me engano, 20 minutos, né? Que ele podia fazer voos assim com aquilo, né? E, enfim, o Hermes Trismegisto, pessoal, ele escreveu esse livro há mais ou menos quase 3.000 anos atrás, né? E esse livro, depois da tradução que o
que o Fitino fez dele, né, para o italiano da época, os intelectuais da época começaram a ler. Entre eles, Leonardo da Vinci, né? Que o Leonardo da Vinci, por exemplo, foi um dos caras que desenvolveu um protótipo do que depois virou a ser o helicóptero. Então, assim, pessoal, vejam, são essas atitudes, esse esforço, né, do Cosme de Médici, do Marsilio Ficino, em popularizar e trazer as obras da antiguidade, dos clássicos, e fazer com que mais pessoas estudassem isso, que deu origem ao Renascimento. Que depois deu origem à Idade Moderna, que a gente vai estudar agora aqui nesse bloco, tá? Então, todas essas relações são importantes da gente ter noção delas, porque toda a sociedade moderna, né, todo o incremento científico do mundo moderno, todo o incremento filosófico do mundo moderno, ele já tem as sementes aqui lançadas pelo Marsilio Ficino, tá? Esse tempo que o Ficino está germinando é um tempo, essa é a primeira mudança daquelas que o Hegel identificou na história da filosofia moderna, que se opôs a isso aqui, ó. A Idade Média. Conseguem ver a minha tela aí, pessoal? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Dá pra ver sim, senhor. Vocês estão vendo essa tela aqui, ó? O que é isso aqui? Aqui no canto superior direito da minha tela. Isso aí tem nas igrejas católicas, é mais visto. Tá, sim, sim. Quem foi que falou? Desculpa, não A reconheci Vanessa. a voz. Vanessa. Isso. Vanessa, tu sabe o nome disso aqui que aparece? Não. Tem um nome, não é sei. uma técnica. É um vitral, não é? Não é que Quem se falou? Quem falou? Evelyn. Evelyn. Como que você falou, Evelyn? É vidral, acho que é vidral. Vitral. Vitral. Eu tava Isso. entre É um vidro, né? É um vidro, só que é um vidro colorido, né? Estão vendo? Que tem imagens. Isso, tem imagens. Essas imagens são... Desculpem, pessoal. São imagens de santos, né? Que até hoje, né, pessoal? Qualquer igreja católica, qualquer não, mas muitas igrejas católicas, elas têm, assim, nas suas janelas, vitrais um pouco mais simples, né? Talvez não tão complexos como esses da Idade Média, né? Até porque as catedrais góticas da Idade Média, elas eram enormes, elas eram muito altas, né? Como não existia luz na Idade Média, eles faziam elas muito altas, tá? E faziam enormes vitrais coloridos para que esses vitrais eles trouxessem claridade para dentro das igrejas, né? E outra coisa, eu poderia ter colocado isso agora, me ocorreu, me lembrei. Vocês já viram que tem algumas igrejas? Eu conheço uma em especial, talvez vocês conheçam também, né? Que é a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, que ela tem, assim, tipo uns diabos ou umas caras de monstros, assim, nas beiradas. Já viram aquilo? Nas colunas, assim. Já viram isso, pessoal? Desculpa, senhor, poderia repetir? Sim, o jeito que eu falei aqui, né? Não era para ouvir mesmo, né? Mas existem algumas igrejas que elas têm, assim, nos pilares, nas colunas, na parte externa da igreja, o desenho, o rosto, assim, né? Como se fossem estátuas, assim, né? De monstros, tipo de pessoas com a boca aberta, de monstros, assim. Deixa eu ver, tem alguém pedindo para entrar. Fernando. Também em algumas casas tem isso. Eles acreditavam que afastavam más energias, né? Isso. Ali entre Taquara e Gravataí, se eu não me engano, tem isso também. Ali pela 020. Vocês nunca viram que tem uma casa, assim, subindo à direita, assim? Eu já vi. Eu vi, tinha na frente, assim, tem dos dois lados, perto da porta. Isso, exatamente. Aquelas ali são mensagens, assim, tipo, olha, se você, né, a gente quer expulsar o mal aqui, né, não venha ninguém aqui dentro que
que traga o mal, né? É assim que reagiremos contra o mal. Mas, enfim, isso é só um parênteses, né? Mas as catedrais medievais, elas eram assim, construções que a própria construção, ela era catequética, no sentido de que ela também transmitia mensagens, né? E os vitrais, isso aqui a gente consegue, eu fiz questão de botar essa imagem porque ela tem, vocês conseguem ver a luz aqui, né? Conseguem ver uma luz aqui, né? Como se fossem assim, uns fachos de luz, né? Para iluminar a catedral. E elas eram todas muito, muito escuras, muito altas, muito grandes, né? E os vitrais, eles tinham assim essa função, né, de trazer essa claridade para dentro da igreja. Dentro dessas catedrais, e não só essas catedrais, geralmente elas estavam próximas ou elas faziam parte, né, dos mosteiros da Idade Média, se fazia muito a prática do canto gregoriano. Esse vocês já ouviram falar também, né? Ou não? Canto gregoriano. Sim, inclusive no bloco passado a gente teve na aula de música um estudo sobre isso, na verdade, um trecho sobre isso, sobre esse assunto. É mesmo? Que beleza! E como é que era o canto gregoriano? É a Pro Sabrina que trabalhou com vocês, né? O canto gregoriano, ele é mais usado por vozes, ele não tem instrumentos. São usados timbres vocais, né? Entonação vocal, que ele melodicamente ele fica como um conjunto, né? E fica uma obra só, né? Usado muito latim nesses cantos gregorianos. Sim. Ótimo, muito bom, Evelyn, obrigado. Assim, vocês conseguiram identificar assim o refrão num canto gregoriano? Vocês chegaram a ouvir um canto nas aulas ou não? A gente até ouviu, mas acho que muita gente não vai se lembrar do canto gregoriano. Eu Pois sei porque eu conheço um pouquinho sobre isso. Não sou muito fã, não. Pois é. Mas assim, ó, Evelyn, isso porque você é uma pessoa moderna, tá, Evelyn? Porque se você vivesse na Idade Média, né? Se existisse Spotify na Idade Média, né? As pessoas, assim, todo mundo queria ouvir canto gregoriano, né? Porque além de tem algumas coisas também do canto gregoriano, né? Além disso que a Evelyn falou, né? Não tem refrão, não tem assim, ou talvez se tem, você não consegue identificar a diferença do refrão para a introdução. Também você não consegue, por exemplo, fazer um sambinha né? Fazer uma batucada, né? Ficar ouvindo o canto gregoriano e tentar bater o pezinho. Não vai dar, né? Se vocês tentarem fazer isso, vocês não vão conseguir, né? Porque isso era de propósito, tá? Porque na Idade Média, o canto gregoriano foi... por que canto gregoriano, né? Não sei se a Pro falou isso para vocês, mas é por causa que o mentor disso foi o Papa Gregório, né? Que popularizou e disseminou isso, né? Como prática da Igreja Católica, na época, né? Porque esse camarada aqui, né? O canto gregoriano, ele tinha como função elevar os seres humanos para, né? Quase que um clímax, né? Místico, religioso, né? E não dá para você literalmente bater o pezinho. Ele não tem batida, né? Não tem instrumentos. A Evelyn falou bem antes, né? Não dá para botar uma bateria no canto gregoriano, né? Imagine lá fazer um solo de canto gregoriano na guitarra, também não dá, né? Então, por que isso, né? É porque a Idade Média, ela tinha como uma das suas principais características a ideia de que nós, seres humanos, vivemos numa condição miserável. Por isso o termo, né? Miseria hominis. É um termo latino, né? Do latim. Que quer dizer, nós, seres humanos, somos seres miseráveis, né? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele deve ser no máximo, para tentar fazer com que a gente se aproxime, né, da eternidade, né, do sagrado. Tudo está dentro dessa lógica da Idade Média, né?
O homem europeu moderno, ele, assim, ele abominava a ideia de que pudesse existir aqui na Terra qualquer coisa que pudesse desestabilizar essa ordem, né? Lembram que eu pedi para vocês, na primeira semana, fazer leitura do texto do Christoph Marlowe, né? E esse livro, A Trágica História do Dr. Fausto, ou a História Trágica do Dr. Fausto, agora não lembro agora bem certo a ordem. Esse livro, ele é legal porque ele assim, ele pega uma história que se contava no interior das cidades europeias, principalmente na região onde hoje é a Alemanha, né? E é uma história, assim, que ela conta os acontecimentos da vida de um homem que faz um pacto com o diabo, né? E ele era entre aspas, um cientista da Idade Média, né? Só que ele estava meio de saco cheio de fazer aquela ciência da Idade Média e ele tenta fazer alguma coisa diferente, né? Eu não vou falar mais da história para vocês aqui, mas, assim, por que essa história ela fez tanto sucesso, né? Assim, para vocês terem uma ideia, né? Esse livro, assim, ele foi quase como o Harry Potter, né? Atual, naquela época ali, quando ele foi publicado, né? As pessoas estavam tão fartas, né? Desse modelo engessado, né? Da Idade Média, que qualquer coisa muito diferente, qualquer coisa nova que aparecesse, elas iam buscar se interessar mais por aquilo ali, né? Questão de 4, 5 anos, né, pessoal? Esse livro do Marlowe, assim, ele se disseminou na Europa, né? Na Inglaterra, onde hoje é a Alemanha, né? Na época eles não tinham exatamente esses nomes, né? Eram outros nomes dos lugares, né? Mas as pessoas, assim, passaram a saber dessa história. Primeiro, ela é uma peça que foi apresentada, né, para as pessoas da época, né? E aí apareciam lá os personagens, né? E o sujeito fazendo pacto com o diabo, né? Vocês imaginem, né? Imagina para uma pessoa que lá a sua maior experiência artística era frequentar uma igreja gótica e ouvir canto gregoriano. Ver uma peça de teatro em que tem um homem que faz um pacto com o diabo, né? Imagina. O que vocês acham que ia fazer mais sucesso, né? Depois de 1000 anos, as pessoas, não as mesmas, né? Mas, assim, a cultura fazendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Sempre aquela coisa do medo do diabo, medo do inferno, essa vida aqui, ela é uma vida que não tem valor, né? De repente vem um camarada que desafia tudo isso, né? Pô, faz muito sucesso. Bom, mas enfim, a Idade Média, então, é um tempo redondo. Por que tempo redondo, né, pessoal? Porque sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Não tem nada que quebra. Até a música é assim. Até a música. A música não tem introdução, não tem refrão, não dá para tu bater o pezinho, nem o movimento na música tem, né? Não dá para você sentir aquela batida da música. Você ouvir canto gregoriano bem alto, você não vai escutar a batida dentro de você, né? Não dá, não tem. E é isso que se rompe, né? São essas mudanças que vão começar a acontecer nessa época aqui. O humanismo renascentista tem na figura do Da Vinci, né? Se vocês olharem bem, acho que tem essa imagem aqui, não, depois eu vou tentar mostrar. É legal isso, né? Tem uma pintura do Renascimento chamada Escola de Atenas, né? Que mostra lá o Platão e o Aristóteles, né? Os dois principais filósofos da Antiguidade, retratados lá e tal. E a cara do Platão é a cara do Da Vinci, que é esse que está aparecendo aqui, ó, tá? Se vocês olharem lá depois, um momento eu posso mostrar ela para vocês. Se vocês olharem, a cara do Platão é a cara desse camarada aqui, né? Que é o Da Vinci. E esse rabisco aqui, esse desenho, ele não é assim, ele parece ser um desenho meio sem sentido no primeiro momento, né? Mas ele tem muito significado, né? A ideia de que os homens, né? Eles têm condições perfeitas, né? O seu corpo lhes permite alcançar tudo que há de mais perfeito nesse mundo, né? Os dois símbolos, né, geométricos, né, o quadrado e o círculo, né? Eles simbolizavam a perfeição nessa época, né? E aí um ser humano desenhado aqui no meio, né, pelo Da Vinci, tem esse sentido, né? Olha, o ser humano no centro, ele pode fazer coisas perfeitas, né? Essa é uma ideia do Renascimento, né? Essa é uma ideia do humanismo renascentista, né? E como eu falava para vocês, né? Essa ideia da dignidade dos seres humanos, né? É um momento em que há uma grande valorização das questões humanas em detrimento da escolástica, né?
e das questões teológicas medievais. A escolástica é esse movimento, né, filosófico e religioso da Idade Média, né, de tentar, assim, desqualificar a nossa condição de seres humanos como seres que precisam da orientação de alguém, que precisam, né, da palavra de uma instituição, que precisam, né, do perdão que alguém lhes dê, porque nós somos naturalmente seres pecadores. Toda essa discussão aí, os renascentistas vão dizer assim, olha, né, não faz muito sentido, a gente precisa resgatar as próprias questões humanas, né? Imaginem, pessoal, a descoberta do Novo Mundo, além daquelas que eu falei antes ali, né, a ideia de uma nova geografia, tem uma nova antropologia surgindo. Porque vocês imaginem, né, gente, esses seres, os europeus, quando chegaram aqui, descobriram, né, que havia vida humana nesse continente, a gente pode comparar quase como se eles estivessem chegando num outro planeta e eles descobrissem extraterrestres em outro planeta. Era algo mais ou menos assim, né? A ideia de que essa realidade que estava se apresentando para eles é algo muito diferente. A gente não sabe muito disso, né, pessoal? Mas vamos pegar o caso do Brasil, né? Vocês sabem que a descoberta do Brasil pelo Pedro Álvares Cabral, ela ficou escondida por 350 anos. Sabiam disso, pessoal? Já tinham ouvido falar? Quando Pedro Álvares chegou aqui no Brasil, foi a única viagem que ele fez. Ele só fez essa viagem. Fez essa e depois ele sumiu, desapareceu. Não se sabe o que aconteceu com ele depois, né? Caiu no esquecimento, né? E essa viagem deu de lucro para a coroa portuguesa, na época, 800%, né? Da viagem, assim, o que foi investido retornou para a coroa portuguesa em 800% a mais, né? Então, vocês imaginem o quanto ela enriqueceu, né? E essa história ficou sumida por 350 anos, né? Somente depois, ali na metade do século XIX, que com o Dom Pedro II, que quis construir uma história do Brasil, né? Quis ir atrás, né? De quem foram as pessoas que descobriram, né? O que tinha sido escrito por eles, né? Então, tudo que foi escrito, vocês imaginem, pessoal, como se diz, o escrivão, o cara que fez a escrita das primeiras informações do Colombo aqui na América. Vocês imaginem, pessoal, ele se deparando, né, com essas pessoas totalmente diferentes, vivendo um modo de vida totalmente diferente, né? Vocês imaginem, né, gente, que experiência antropológica interessante que deve ter sido isso, né? Isso é algo novo. Isso é algo muito diferente. Isso é um novo tempo. É isso que é o moderno, né? É quando você se depara com algo absolutamente novo, absolutamente transformador, completamente diferente do que se tinha até então. Tá? A reforma protestante, né, pessoal? Só para desdobrar um pouco mais isso também, vocês imaginem, pessoal, a reforma protestante, ela não foi simplesmente uma reforma assim, vamos fundar uma nova igreja. Não. É a recusa da autoridade institucional da igreja, né? E como contraponto a isso, uma valorização da consciência individual e da liberdade dos indivíduos, com ênfase na consciência e no espírito crítico. Vocês imaginem, pessoal, uma instituição que tinha 1.500 anos, supostamente dirigida por um representante de Deus na Terra, sendo colocado em questão, né? Essa é uma pintura do século XIX, né, por esse pintor Anton von Werner, né? Martinho Lutero entre vermes, do século XIX, né? Vocês imaginem, pessoal, imaginem a coragem do Martinho Lutero, né? Em colocar em questão a autoridade do representante de Deus na Terra, né? Não foi assim, não foi um panfletinho, não foi um tweet, né? Não foi uma frasezinha solta lá, né? Foi uma contestação. O camarada foi na frente da igreja dele e pendurou lá teses, né? E era um tempo assim, pessoal, que as pessoas elas eram condenadas à morte, a serem queimadas em praça pública, né? Então, vocês imaginem o impacto que isso representou, né? Criar uma nova instituição, né? Uma nova igreja, toda uma nova lógica, né, de funcionamento. E por fim, né, essa nova astronomia, né, gente? Porque vocês imaginem, né?
Algumas pessoas ainda precisavam voltar, né, para o ensino médio, estudar, até para a 8ª série, 7ª série, estudar um pouco mais, né? Essa história de que que esses cientistas dessa época, né, o Copérnico principalmente, né, que ele afirmava que o Sol é o centro do universo. Não é simplesmente uma mudança da astronomia, pessoal, né, mas é uma mudança assim, ó, de enfrentamento com a própria instituição mais forte da época, que era a Igreja Católica, né? Porque se não foi a Terra, que era a principal criação de Deus, né, não é mais a Terra que criou, não é mais Deus, ou melhor, não é mais a Terra o centro que supostamente Deus teria criado, ou para quem crê nisso, né? Deus criou isso, né? Então Deus não criou aquilo que está no centro. Estão entendendo isso, pessoal? Essa é a questão central, né? Então, assim, ó, vejam, parece que aquelas estruturas que sustentavam todo o modelo de sociedade, de vida, de organização, de pensamento, ele parece entrar em... Parece não, ele entra em ruína, né? Não é simplesmente, agora deixamos de acreditar que a Terra é o centro do universo, vamos acreditar que o Sol é o centro do universo. Não é só isso, mas é a ideia de que aquilo que era o centro do universo e que tinha sido criado por Deus para ser o centro do universo, isso não existe mais, né? E como que se descobre isso? Por meio de um método científico. Isso que é o novo também. Isso que é o momento, isso que é aquilo que dá o que o Hegel chama de um novo tempo. É um momento em que você tem uma forma, você tem um método, você tem um caminho de descobrir isso. Não é na intuição, na imaginação, na crença religiosa, mas é num método, e esse método ele tem partes. É um método de observação, experimentação e verificação das hipóteses. É isso que é o totalmente novo, e isso que é o novo tempo, isso que é o moderno, né? É quando você tem um método, você tem um caminho, você tem um jeito de fazer as coisas, que não é assim de qualquer jeito. É um método, é um passo a passo. Você precisa observar, por isso os instrumentos, né, pessoal? Os telescópios, os microscópios, né? Todos os instrumentos que surgem nessa época, né? Para quê? Porque eles vão fazer observação. A experimentação, né? Literalmente é fazer experiências. E os navegadores contribuíram muito nesse sentido, né, gente? E a verificação das hipóteses. É a primeira vez na história da humanidade moderna, ou pós-Idade Média, que o método científico ele ganha centralidade na história dos homens, né? Então, todas essas mudanças aí, elas vão dar noção e elas vão dar as bases, né, para o surgimento da sociedade moderna. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Próxima aula a gente vai ver esse camarada aqui, ó, né, o René Descartes, que ele é o pai do racionalismo moderno. Então, como diz, né, papai é o maior, né, o Descartes é o maior filósofo da Idade Moderna. Se não o maior, um dos maiores, tá? E a gente vai vê-lo na próxima aula, porque hoje chega de eu falar, que eu tô quase sem voz, e eu acho que vocês já devem estar de saco cheio, ou talvez alguns já dormiram, já desistiram, abandonaram a aula, fazer outras coisas. Mas tudo bem, não há problemas com relação a isso, né? A tecnologia vem nos favorecer nesse sentido, e eu vou pedir para vocês que, caso alguém tenha desistido em algum momento de assistir a aula, né, o que seria algo muito natural, do meu ponto de vista, né, pode assistir depois de novo, né, porque eu vou disponibilizar a gravação dela, assim que receber no meu e-mail, eu faço um linkzinho, disponibilizo no grupo, vai ficar disponível para vocês também lá no Moodle, né, num canal do YouTube. Certinho, pessoal? Alguma pergunta, algo que vocês gostariam de tratar, de comentar, de repercutir disso que a gente viu na aula de hoje? Se não mais, eu vou solicitar para vocês, vou pedir para vocês que vocês, então, concluam aquele primeiro questionário, tá? Eu disponibilizei mais uma tentativa para vocês responderem, certo? Teve alguém que me perguntou, que questionou, né? Eu tinha colocado só uma alternativa, uma tentativa, né? Mas são duas tentativas, tá? Eu já configurei ele para ficar com duas tentativas, né? Vocês podem entrar lá, fazer ele uma vez, depois tentar fazer de novo, né? Sem problemas. Mas é importante que vocês façam, né? Entrem e façam. Certo, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida sobre isso.
sobre a questão do Moodle, como é que vai funcionar. Tá. Então, vai ficar aquele que é todas as turmas, aquela é a terminação das APNPs, e o outro é o componente curricular do terceiro ano? Isso? Perfeito, Evelyn. Eu pedi para vocês fazerem inscrição, né, na PNP de Filosofia 2. Aqueles conteúdos, eles são vocês têm que fazer também, tá? Eles são referentes aos conteúdos faltantes de Filosofia 2, tá? Vocês fizeram lá na PNP o conteúdo de Filosofia 2, somente o primeiro trimestre, tá? Agora tem o segundo e o terceiro, certo? Segundo e terceiro trimestre. Eu vou fazer algum encontro síncrono, né, com vocês, com todos, né, que estão fazendo, e eles são para todos os cursos, né, para administração, para informática e para agropecuária. Todos aqueles que não fizeram, não concluíram a PNP 2, né, vão estar fazendo lá. Aquilo lá é um curso. Aqui, Evelyn, é Filosofia 3, terceiro ano, né, as aulas de filosofia do terceiro ano, tá? Também tem as tarefas, aqui nós vamos fazer assim, toda segunda-feira, nesse horário, a gente vai ter a aula, eu vou disponibilizar tarefas e textos para vocês lerem, tá? Lá no APNP 2, no Filosofia 2, eu vou predominantemente fazer leituras e tarefas, né? Lá eu vou priorizar menos os encontros, certo? 2 no máximo a gente vai fazer. A gente tem esse período aí das 10 semanas, né, desse bloco para concluir, tá? Obrigada, senhor. Era isso que eu estava com dúvida. Então, você tem que estar inscrito em 2 lugares, né? De Filosofia 1 e Filosofia 2 e Filosofia 3, tá? Ô, senhor, eu tenho uma pergunta. Diga. Aquela primeira atividade que tu colocou sobre o texto do... Christoph Marlowe. É para entregar até quando? Eu estendi o prazo, Vanessa. Eu não lembro agora bem certo qual é o prazo dela. Deixa eu abrir aqui, eu já te digo bem certinho, tá? Porque no mundo tá sem data de entrega, daí a gente tá tudo em dúvida. Não. Eu, assim, ó, mais ou menos assim, até o fim desse mês aí. Vai ser mais ou menos o tempo de um mês para vocês lerem e fazerem atividade, tá? Tá bom, então, obrigada. Eu vou, assim, eu não coloquei, assim, uma data, mas já vamos definir isso aqui agora. Porque enfim, é uma leitura, né? Você tem que gastar um pouco mais de tempo, né? Para as aulas também, em algum momento eu vou fazer menção ao texto, tá? Aqui, deixa eu editar ele e já disponibilizo o tempo bem corretamente, tá? Data de entrega, na verdade, eu tinha colocado até hoje. Deixa eu ver se estou no lugar certo. Eu ia te dizer isso, senhor, tanto que no meu trabalho eu coloquei que eu não consegui ler, não tinha conseguido ler tudo, então eu tinha feito pesquisas complementares sobre a leitura. Tá bom, tá. Então, assim, ó, não aparece a data de entrega. Ó, eu vou disponibilizar ele até dia 3 de setembro. Tá? É uma sexta-feira, de 13 de setembro. No dia do aniversário do meu filho. 13 de setembro, tá? Então, vocês têm ainda mais, né, 2 semanas, quase 3 semanas para fazer, tá? Se tu fez já, Evelyn, quer refazer lá, você acho que ele tem mais de uma opção para tu responder, tá? Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre isso ainda? Se não, eu vou fazer a chamada rapidinho aqui. E aí vocês estão liberados. Vocês têm outra aula agora? Ou não? Não. Tá, então estamos... Só à noite hoje. Vocês têm aula à noite. Tem algum professor que está dando aula em APNP para vocês também? Além de mim? Uns quantos. Projeto. Professor Carlos e Português e História, que é um projeto junto. Tá. Sociologia também. Que é com o Fernando ou com o Rodrigo? Não, é com o Rodrigo. Tá. Muito bem. Deixa eu ver se estou na turma certa. DM. Tá. Ensino médio. Beleza. Alessandro?
Alessandro não, né? Aline? Presente. Alissa? Aqui. Ana Cássia? Presente. Andriele? Não. Angélica? Presente. Bruna? Carlos? Presente. Ellen? Ellen da Rosa? Emanuele? Estela? A Emanuele Aqui. tá. Ela colocou no chat. Ah, tá bom. Beleza, obrigado. Estela, tá aí? Aqui. Evelyn? Presente. Fernanda? Se alguém escrever no chat aí, por favor, me avise aí, pessoal, que eu tô no Siga, não O consigo mexer. Fernando tá também. Fernando tá aí, né? Eu vi que ele entrou antes. Gianluca? Jainara? Júlia? A Júlia tava, né? Sim. Kaline? Também. Presente. Camille? Camille não? Larissa? Karine Gomes. Também não, né? Larissa? O senhor, tu falou Oi. da Jainara, ela tá aqui, eu acho que ela só não... Ah, tá. O nome dela tá aqui. Foi tomar um café. Leonardo? Aqui. Letícia? Lívia? Lucas? Eu. Michael? Matheus? Nicolas? Riquelme? Samara? Eu. Tassiana? Ela tava, mas saiu. Tá bom, beleza. Vanessa? Aqui. Vinícius? Eu. E Vitória. Certinho. Beleza, gente. Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato comigo, certo? Fiquem bem. E se precisarem de alguma demanda mais urgente, vocês têm o meu contato também. Tá bom? Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, é só me chamar. Tá? Se eu não responder na hora... Senhor, boa semana. Obrigado, igualmente. Se eu não responder na hora, eu vou responder quando der, certo? Um abraço, tchau, tchau, pessoal, fiquem bem. Tchau, senhor. Boa semana. Obrigado.